Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de uma doença muito comum, a anemia. Cerca de 10% dos adultos e dos idosos brasileiros têm anemia. É mais comum e normalmente mais grave nas mulheres e nos idosos. Raramente a anemia é uma doença principal, né? Quer dizer, na maioria das vezes ela acontece por conta de uma outra doença. Por isso que é importante a gente falar sobre quais são as doenças que podem causar anemia. Então fica comigo até o final do vídeo. Roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Você já teve anemia? Comenta aqui embaixo para mim se você já teve anemia. A anemia é muito comum a gente ver em mulher, em idoso. Mas o que é a anemia? A anemia nada mais é quando a concentração da hemoglobina no nosso sangue ele está abaixo de 13,5 nos homens ou abaixo de 12 nas mulheres. Essa diminuição da hemoglobina ela pode ser acompanhada pela redução das hemácias e do hematócrito. Mas esses valores ainda podem estar normais, mesmo nos pacientes com níveis baixos de hemoglobina. Como eu disse antes, a anemia raramente é a doença principal. Na maioria dos casos, ela é uma alteração ali secundária de uma outra doença. Por isso que é tão importante a gente diagnosticar a causa base. Vamos então falar das 5 principais causas de anemia e depois eu vou falar dos sintomas mais comuns da anemia. Vamos lá? Primeira causa, doenças crônicas. As doenças crônicas são aquelas que duram meses ou anos, como artrite reumatoide, febre reumática, doença de Crohn. Essas doenças causam ali reações inflamatórias no organismo que podem resultar em anemia. Você imagina, eles causam ali a morte prematura e alteram a produção ali dos glóbulos vermelhos. As doenças que provocam alterações nos hormônios, que estimulam a produção de hemácias, também pode ser causa de anemia, como por exemplo o hipotireoidismo, a redução dos andrógenos, diminuição dos níveis do hormônio eritropoetina, que pode ocorrer principalmente nas pessoas que têm doenças renais, por exemplo. Como corrigir então a anemia causada por essas doenças? Tratando a causa de base. Então, se você tem hipotireoidismo e tomar adequadamente sua medicação, provavelmente ali tua anemia vai melhorar. Dependendo do caso, o médico pode até prescrever alguma outra medicação que contenha ferro para repor, tá? Segunda causa, mas antes, você já está inscrito no canal? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho, assim você recebe a notificação de todo vídeo novo meu, tá? Mas vamos lá, segunda causa, sangramento ou hemorragia. Então existem várias doenças que podem dar sangramento. Nas mulheres, por exemplo, a gente pode ter uma menstruação muito volumosa, isso ocorrer por meses, ou por conta de alguma doença no útero, como um mioma uterino, por exemplo, e ter muito sangramento. Outras doenças, como as fraturas, câncer, doenças no fígado, varizes no esôfago, úlceras aqui no estômago, podem também dar hemorragias graves. Então, quando perde sangue, se perde glóbulos vermelhos e, consequentemente, diminui a quantidade de oxigênio e nutriente ali transportado para o nosso corpo. Imagina a quantidade de sintomas que esses pacientes podem ter. Depois eu vou falar dos sintomas aqui da anemia. Mas antes, pessoal, se você está gostando, não esquece de compartilhar com seus amigos, no grupo de WhatsApp, Telegram. Vamos espalhar a informação para o máximo de gente, pessoal. Vamos salvar o mundo, tá? Terceira causa, carências de vitaminas. Bom, pessoal, o organismo ele precisa ali de nutrientes importantes para a produção das hemácias. Então, a falta dessas vitaminas podem provocar o que a gente chama de anemias carenciais. Uma dessas anemias, um desses tipos de anemia é chamada anemia ferropriva. Acontece pela falta de ferro no organismo. Então, pode surgir quando você faz uma alimentação pobre em ferro, principalmente ali na infância, ou pode acontecer também decorrente de sangramento que eu falei antes.
Outra anemia é a anemia megaloblástica. Essa ocorre pela falta de vitamina B12 e falta do ácido fólico. Algumas pessoas têm má absorção de vitamina B12 pelo estômago ou consomem pouco ácido fólico na alimentação. E como é que você vai evitar essa anemia, então? Mesma coisa, se você tiver um sangramento, procurar o médico. E é claro, tentar se alimentar bem. A vitamina B12, por exemplo, ela está presente em carnes, ovos, queijos, leites. E o ácido fólico vai ser encontrado em legume, feijão, também nas carnes. Então, inclua esses alimentos no seu dia a dia. Pessoas vegetarianas, por exemplo, precisam muitas vezes suplementar a vitamina B12 por não consumirem nada de alimento de origem animal, tá? Quarta causa, doenças genéticas. Então, existem doenças que são passadas ali através do DNA. Elas podem provocar alterações na produção da hemoglobina, tanto na qualidade como na quantidade. E geralmente isso resulta na destruição dos glóbulos vermelhos. Nem sempre o portador dessas doenças genéticas vai ter ali alguma anemia preocupante, mas em alguns casos ela pode sim ser grave e prejudicial à saúde. As mais conhecidas são a anemia falciforme, em que a hemácia fica parecendo uma foice e dificulta ali o transporte de oxigênio no sangue, e a outra é a talassemia, que provoca alterações ali nas proteínas que formam a nossa hemoglobina. É importante que o portador dessas doenças, então, mantenha sempre o acompanhamento com seu hematologista. Bom, quinta causa, defeitos na medula óssea. A medula óssea é o local onde as células do sangue são produzidas. Por isso que se ela for afetada, você pode vir a ter uma anemia. Essa anemia é chamada de anemia aplástica, que pode ter aí várias causas, como defeitos genéticos, ou alguma intoxicação por algum agente químico, como solvente, agrotóxicos, alguns medicamentos anticonvulsivantes, infecção pelo HIV, por exemplo, Mas bem, agora que você já conhece as 5 principais causas de anemia e os sintomas, quais são? Os principais sintomas são cansaço fácil, sonolência, perda de força, sensação de falta de ar, pele pálida, mãos e pés frios, Então, se você está tendo esses sintomas, você tem que procurar o médico. É fácil fazer o diagnóstico, pelo menos o diagnóstico inicial. O diagnóstico inicial da anemia é feito através do hemograma, um simples exame de sangue ali, talvez o mais simples de todos, tá? Lembrando sempre também que se alimentar bem, consumir alimentos variados e nutritivos, Se tiver que tomar vitamina, por exemplo, tomar a vitamina direitinho, sempre com indicação médica, é isso que vai fazer melhorar a tua saúde e melhorar a tua qualidade de vida. Tá ok, pessoal? Então, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.